E, 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 e. E, e. E, dois, e.
Boa noite a todos. Vamos ter mais uma sessão ordinária. Pedir ao bondoso Deus que nos acompanhe, que nos dê inteligência. Agradecer a presença de todos. Dizer que estamos retornando de um recesso. Aproveitar aqui, fazer um convite aqui. O Conselho Comunitário de Segurança de Saquarema convida para a sua reunião mensal, local, Câmara Vereador de Saquarema. Data 5/8/2015, às 19 horas, amanhã. Estarão presentes Tenente Gilson Saraiva, comandante da 4ª Companhia, Dr. Mário José Lambrete dos Santos, delegado da 124 DP. Sua presença é muito importante. Convido aqui em nome da presidente Teresina Ruade. Senhor presidente, antes de pedir ao senhor para ler o expediente, senhor presidente, eu vou pedir a verificação de quórum, que eu quero fazer uma informação aqui. Pedir ao senhor que faça a verificação de quórum. Boa noite a todos. Estão presentes o vereador Bruno Pinheiro, Chico Pérez, Adriana de Vander, Pitiquinho, Vanildo Quilinho, Abraão da Mel Gil, Romacarte Azeredo, Maria de Fátima Taeta, Paulo Renato, Rodrigo Borges, Matheus da Colônia, Roger Gomes e Gilvan Martinelli. Informar os senhores vereadores e todos presentes que, por determinação judicial, nos autos, número 4278/40, 2015, 819-0058. Isso aqui é sede? É em sede? Não, embaixo. Com sede liminar, o vereador Chico Pérez foi reintegrado como presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Seja bem-vindo, presidente. E boa sorte. Quero pedir ao senhor agora que faça a leitura do expediente. Pedir ao primeiro secretário. Seja bem-vindo como presidente, né? Que vereador já é, tá? Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Abraão da Mel Gil. Eu estou verificando aqui o expediente de hoje. Eu não estou vendo o meu requerimento que eu fiz em face de Vossa Excelência. Pelo regime, eu tenho prazo de 15 dias pelo regimento, de 3 dias, então será colocado na próxima quinta-feira. Recebi ontem. Tá bom, porque eu protocolei dia 31, sexta-feira. Mas a Câmara estava em recesso, então nós temos que contar a partir de ontem. Não tem problema não, senhor presidente. Vamos aguardar os trâmites legais da casa. Com certeza. Indicação número 208 de 2015, autor vereador Abraão da Mel Gil. Seja indicada a excelentíssima senhora prefeita no sentido de se alterar o inciso 1 do artigo 3 da lei número 666 de 23 de dezembro de 2002. A justificativa. A indicação acima visa dar transparência e respeito aos consumidores e usuários do referido serviço, buscando garantir o princípio da igualdade de direitos, ou seja, todos os cidadãos têm direito de tratamento idêntico por lei, vedando-se as diferenciações arbitrárias, tendo em vista que aquele consumidor que consome mais energia não tem vantagens sobre aquele que tem um consumo menor. A alteração beneficiaria diversos consumidores, principalmente no atual momento de crise financeira em que estamos vivendo. Este modelo de cobrança com a taxa fixa
de acordo com a faixa de consumo, é adotado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, como mostra a tabela abaixo. Exemplo, consumo 80 kW, isento, de 81 a 100 kW, R$ 2,65. Consumo 201 kW até 300 kW, R$ 8,71. Consumo superior a 10.000 kW, R$ 120,91. Por tais motivos, apresento a presente indicação ao Poder Executivo e submeto aos meus pares para análise. Indicação número 210 de 2015, autor vereador Abrão da Mel Gil. Seja indicada a excelentíssima senhora prefeita no sentido de providenciar semáforos próximos às escolas. A justificativa. A indicação acima se faz necessária para garantir a segurança dos alunos, pais e professores que precisam estar atravessando estas vias, tendo em vista que algumas escolas ficam em vias principais e os veículos transitam em velocidade alta, o que acaba gerando insegurança a todos que precisam atravessar. Apresento a presente indicação ao Poder Executivo e a submeto aos meus pares para análise. Indicação número 211, do ano de 2015, autor vereador Abrão da Mel Gil. Seja indicada a excelentíssima senhora prefeita no sentido de providenciar troca das manilhas quebradas na rua José Francisco Pinheiro, no Rio Mole. A justificativa. A indicação acima se faz necessária porque as manilhas quebradas impedem a passagem das águas de chuva, o que causa alagamentos e, consequentemente, transtornos à população local. Apresento a presente indicação ao Poder Executivo e submeto aos meus pares para análise. Indicação número 212, do ano de 2015, autor vereador Abrão da Mel Gil. Seja indicada a excelentíssima senhora prefeita no sentido de realizar a substituição das lâmpadas defeituosas e colocação de braços de luz na Rua do Jamelão, Barreira, Saquarema. Indicação 215, do ano de 2015. Autor vereador Romacar de Azeredo. Seja indicada a excelentíssima prefeita no sentido que seja feita a reforma do Colégio Municipal Sebastião Manuel dos Reis, na localidade do Rio Seco, Saquarema, RJ. Justificativa. Justifico a presente indicação pelo fato de que a mesma necessita de melhorias urgentes, que com isso irá beneficiar os alunos e funcionários da referida escola. Indicação número 216, do ano de 2015. Autor vereador Romacar de Azeredo. Seja indicada a excelentíssima senhora prefeita municipal para que, juntamente com a secretaria competente, no sentido de que seja feita a reforma do Colégio Municipal Tia Almerinda, na localidade de Bacaxá. Indicação número 217, autor vereador Guilherme Pitiquinho. Seja indicada a excelentíssima senhora prefeita para que providencie a instalação de redutores de velocidade na estrada da Água Branca, em frente à antiga sede da Associação de Moradores e mais adiante, aproximadamente 200 metros, descendo no sentido Vila Tur. Justificativa. Justifica-se a presente indicação tendo em vista os inúmeros pedidos dos moradores da localidade, devido à alta velocidade desenvolvida pelos veículos que trafegam pelo local e que colocam em risco a segurança e a integridade física dos pedestres, em especial das várias crianças que costumam brincar nas referidas ruas. Portanto, por todo o exposto, deve a presente indicação ser deferida e após determinado por Vossa Excelência a instalação dos redutores de velocidade na localidade indicada.
Indicação número 218 do ano 2015, autor vereador Guilherme Pitiquim. Seja indicada a excelentíssima senhora prefeita para que providencie a instalação de redutores de velocidade em toda a extensão da Avenida Ministro Salgado Filho, entre os bairros de Jaconé e Centro. Indicação número 221 do ano 2015. Autor vereador Romacarte Azeredo. Seja indicada a excelentíssima senhora prefeita no sentido de que seja construída uma ponte sobre o rio Bacaxá. Rio Bacaxá, próximo ao centro de tratamento de esgoto na localidade do Verde Vale, Saquarema RJ. Indicação número 220 do ano 2015. Autora vereadora Adriana Divander. Seja indicada a excelentíssima senhora prefeita para que providencie o patrulhamento e ensaibramento da rua Miguel Coutinho, em Bom Sucesso. Justificativa. Justifico a presente indicação, tendo em vista o péssimo estado que se encontra a referida via, impossibilitando o trânsito de veículos e correndo risco de causar acidentes, pois tal via está totalmente esburacada. Requerimento número 75 do ano 2015, autor vereador Abraão Damel Gil, solicitando o relatório dos serviços prestados pelo senhor Evelton Silva da Conceição. Requerimento de informação e documentos. O vereador subscritor do presente, com base na lei orgânica do município, do regimento interno, vem requerer o relatório de serviços prestado pelo senhor Evelton Silva Conceição, escrito sobre o CPF 099-400-117-76, tendo como objeto a prestação de serviços, visando a reforma e a conservação das dependências da Câmara Municipal de Saquarema, pelo preço total de R$ 6.290,40. Contrato através do extrato de termo de dispensa de licitação publicado na edição de 28 de 94 do Jornal da Região, de 14 de junho de 2015. O presente requerimento tem por objetivo cumprir a lei da transparência da administração pública, que garante o conhecimento dos gastos com os contratos, sendo de direito do vereador ter acesso à informação, já que tem a função de fiscalização. Requerimento número 74 do ano 2015, autor vereador Abraão Damel Gil, solicitando cópia da documentação referente às prestações de conta do ordenador de despesa dos responsáveis pela tesouraria, patrimônio e almoxerifado. Requerimento de informação e documentos. O vereador subscritor do presente, com base na lei orgânica do município, do regimento interno, vem requerer cópias da documentação referente às prestações de conta do ordenador de despesas dos responsáveis pela tesouraria, patrimônio e almoxerifado referente aos exercícios 2013 e 2014, entregues ao TCE do Rio de Janeiro. O presente requerimento tem por objetivo cumprir a lei da transparência da administração pública, que garante o conhecimento dos gastos com os contratados, sendo direito do vereador ter acesso à informação, já que tem a função de fiscalização. Requerimento número 72 do ano 2015. Autor vereador Abraão Damel Gil,
Informações e documentos. Requerimento de informações e documentos. O vereador subscritor do presente, com base na lei orgânica do município de Saquarema e no regimento interno, vem requerer a excelentíssima senhora prefeita do município de Saquarema, senhora Franciane Mota, as seguintes informações e documentos, cujo prazo está estabelecido na Lei Federal número 12.527 de 2011. 1. Cópia do projeto de urbanização do Centro de Bacaxá. 2. Cópia do contrato com a empresa responsável pela obra. 3. Justificativa para a calçada da rua Sergisfedo Bravo está invadindo a rua. No intuito de atender a demanda da comunidade local e cumprir a lei de transparência, venho pedir tais esclarecimentos em vista que o estreitamento da via é prejudicial, já que o principal acesso ao Hospital Nossa Senhora de Nazaré, além de ser uma rua de trânsito intenso, o que além de causar transtorno por provocar engarrafamentos, ainda diminui a oferta de vagas de estacionamento. Requerimento número 77 de 2015. Autor vereador Vanildo Quininho. Requer a forma do regimento, artigo 122, do parágrafo 1, inciso 5, a retirada da proposição número 72 de 2015. Projeto de lei número 44 do ano de 2015, autor, vereadora Maria de Fátima dos Santos Taeta. Projeto de lei número 44 de 2015, que dispõe sobre denominação de ruas no loteamento Recreio de Nazaré, em Saquarema, RJ. Artigo 1 da lei. Passa a denominar-se as seguintes ruas do loteamento Recreio de Nazaré, Saquarema, RJ. Rua Alcione Marcos Barroso Reis, a Rua 3, que se inicia na Rua José Moreira da Silva e termina na Rua 4, loteamento Recreio de Nazaré, Saquarema. Rua Arnaldo Gomes da Silva, na Rua 2, que se inicia na Rua José Moreira da Silva e termina na Rua 4, loteamento Recreio de Nazaré, Saquarema. Rua Catarino Vitalino de Souza, a Rua 4 do loteamento Recreio do Nazaré. Artigo 2. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Isso aqui de quê? Mas é que foi da educação, né? É que a educação passou. Não já é lei, pô. Já é lei, pô. Isso. Não, mas não é lei aqui, não. Não. Só que aí... Ah, é? Entendeu? Projeto de lei número 73 do ano 2015, autor vereador Vanildo Quininho. Projeto de lei que altera a redação da estratégia 1.17 da mesa 1
do anexo único da Lei 1427, de 24/6/2015. É a lei da televisão. Projeto de lei. Depois me devolve. Projeto de lei número 75 de 2015. Autor, vereador Vanildo Quilinho. Projeto de lei que dispõe sobre a denominação da Rua Vânia da Silva Leal, na localidade do Jardim. Passa-se a denominar-se Rua Vânia da Silva Leal, a rua que se inicia na Rua Saulo Zarone e termina na Rua Samuel Alves da Silva, na localidade do Jardim, Saquarema, RJ. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Projeto de lei número 76 do ano 2015, autor vereador Vanildo Quilinho. Projeto de lei que dispõe sobre a denominação de Rua Valdomiro Caetano Nunes, na localidade do Jardim. Artigo 1. Passa a denominar-se Rua Valdomiro Caetano Nunes, a rua que se inicia na Rua Raimunda Pereira Sena Madureira e termina na propriedade de Melquíades Nunes da Silva, na localidade do Jardim, Saquarema. Projeto de lei número 77 do ano 2015. Autor vereador Guilherme Pitiquinho. Projeto de lei número 77 do ano 2015 dispõe sobre a denominação de Rua Márcio Rubens Gustavo dos Santos, na localidade do Porto da Roça, Saquarema. Artigo 1 da lei. Passa a denominar-se Rua Márcio Rubens Gustavo dos Santos, a rua que se inicia na Rua Faraó e termina no espólio de Jardelina Cardoso de Aguiar, no loteamento Rosa dos Ventos 2, na localidade do Porto da Roça, RJ. Artigo 2. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Projeto de lei número 74 do ano 2015. Autor Maria de Fátima dos Santos Taeto. Vereadora Maria de Fátima dos Santos Taeto. Projeto de lei que dispõe sobre a denominação de Rua Nilda Francisco Pereira, na localidade de Itaúna. Artigo 1. Passa a denominar-se Rua Nilda Francisca Pereira, a Rua E, que se inicia na Estrada do Leigo e termina na propriedade do senhor Timóteo Siqueira dos Santos, na localidade de Itaúna, Saquarema, RJ. Projeto de lei número 78 do ano 2015, autor vereador Romacarte Azeredo. Projeto de lei dispõe sobre a denominação da Rua Olímpio José Luiz, na localidade da Caixa d'Água, Saquarema. Artigo 1. Passa a denominar-se Rua Olímpio José Luiz, a rua que se inicia na estrada da Caixa d'Água e termina no sítio Dois Conceição, na localidade de Caixa d'Água, Saquarema. Projeto de lei número 79 de 2015. Autor vereador Guilherme Pitiquinho. Projeto que dispõe sobre a denominação da Rua Nilce Alves Ferreira, na localidade do Retiro, Saquarema. Passa a denominar-se Rua Nilce Alves Ferreira, a rua que se inicia na Rua Aldair Aniceto Peneta e termina no loteamento da Jaqueira, na localidade do Retiro, Saquarema, RJ. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições ao contrário. É o que temos para hoje, senhor presidente.
Antes de franquear a palavra, quero fazer um convite aqui que a senhora Dulce Tupi está nos passando aqui. 15 anos do jornal Saquá. A Tupi Comunicações convida para a exposição de capa do jornal Saquá, que marcará a história de Saquarema. 6 de agosto de 2015, às 18h30, na Casa de Cultura Valmir Ayala, aqui em frente, Prefeitura Velha. E também terá aqui na quinta-feira a Tribuna Livre, com Dulce falando sobre o jornal Saquá. Está franqueada a palavra aos senhores vereadores. Pela ordem, vereador Chico Pérez. Senhor presidente, senhora vereadora Taeta, senhora vereadora Adriana, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos assistem aqui presentes, senhoras e senhores que nos assistem também pela internet. Senhor presidente, depois desse tempo que a Câmara ficou de recesso, e voltamos agora aos trabalhos, a Câmara cheia de pessoas nos visitando, todos os vereadores presentes, e eu trouxe aqui uma explicação sobre essa questão da minha restituição como membro e presidente da Comissão de Justiça. Vou pegar meu óculos aqui, senhor presidente. Esperava, senhor presidente, de Vossa Excelência, que lesse em plenário, para conhecimento público, a íntegra da decisão do juiz de direito da 2ª Vara da Comarca de Saquarema, doutor Ricardo Pinheiro Machado, no mandado de segurança que impetrei contra ato da presidência, que me destituiu da presidência da comissão e membro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final desta Casa. O magistrado da 2ª Vara, em decisão liminar, concedeu a ordem mandamental e me restituiu como membro e presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Vou ler, senhor presidente, a íntegra da decisão do magistrado. Trata-se de mandato de segurança com pedido de liminar impetrado por Antônio Francisco Alves Neto contra ato da presidência da Câmara Municipal de Saquarema, na pessoa do vereador Romacarte Azeredo, objetivando em síntese e em sede liminar sua restituição ao exercício de funções de membro e presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Saquarema, declarando a nulidade ou suspendendo os efeitos do ato praticado pelo impetrado que o destituiu das mencionadas funções. A inicial de folhas 236 vem instruída com documentos de folhas 37, 334, manifestação do Ministério Público de folhas 339 e 340, opinando pela concessão da liminar ao impetrante. É o breve relatório. Decido, sustenta o impetrante, em resumo, que é vereador neste município, e em janeiro de 2013 foi eleito por unanimidade de seus pares para exercer o cargo de membro e presidente da Comissão de Justiça e Redação Final da Câmara, juntamente com os vereadores Mateus da Colônia e Maria de Fátima dos Santos, com mandatos de 2 anos, sendo certo que em janeiro de 2015 foi novamente eleito também por unanimidade para o mesmo cargo com mandato de 2 anos, juntamente com os membros vereadores Guilherme Ferreira Pitiquim e Vanildo Quilim. Ao término da sessão realizada em 16 de abril, foram convocadas 3 sessões extraordinárias consecutivas pelo vereador Pitiquinho, juntamente com o vereador Quilinho, para os dias 20, 22 e 24 de abril do mesmo ano. O impetrante não compareceu às referidas reuniões e a presidência da Câmara resolveu destituí-lo do cargo da presidência, por infringir o artigo 63 do regimento, sem
proporcionar àquele o exercício de seu direito de defesa. Inconformado com aquela decisão, o impetrante apresentou recurso administrativo, onde, em juízo de retratação do presidente da Câmara, datado de 11 de maio, revogou a decisão que o destituiu do cargo de presidente, restituindo o referido cargo. Decisão que foi lida em plenário no dia 12 de maio e publicada em 17 de maio. Decorrido 3 dias regimentais, não foi exercido o direito de recurso pelos interessados, ocorrendo a preclusão administrativa. Ocorre que, mesmo com a ocorrência da preclusão no dia 2 de junho, o vereador Paulo Renato protocolou recurso administrativo à decisão acima referida, que, ao ver do impetrante, contraria o parágrafo 2º do artigo 63 do Regimento Interno, que descreve que o ato da presidência quebrará recurso para plenário no prazo de 3 dias. Assim, foi o impetrante novamente destituído sumariamente da presidência da comissão, bem assim como membro da comissão. Na análise do que consta nos autos, verifica-se que os atos realizados com o intuito de destituir o impetrante da presidência e membro da comissão se deram em razão de sua ausência nas sessões realizadas no dia 20, 22 e 24, bem como ressaltou o Ministério Público. Tais sessões não foram convocadas com antecedência mínima exigida, sem que as faltas do impetrante foram plenamente justificadas, além do que as faltas do impetrante foram plenamente justificadas, o que não leva à infringência do artigo 63 do Regimento Interno. Ademais, não consta nos autos comprovação de assuntos urgentes e relevantes a ensejar as referidas convocações. Portanto, em sede de cognição sumária, temos que assiste razão ao impetrante no que tange a sua restituição imediata ao exercício de suas funções como membro e presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. De todo exposto, defiro a liminar pleiteada para determinar a restituição de Antônio Francisco Alves Neto Chico Pérez como membro e presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Saquarema. Notifique-se a autoridade coatora para que preste as informações no prazo de 10 dias, na forma do artigo tal, bem assim intime-se desta decisão de ciência ao Ministério Público. Essa foi a decisão, senhor presidente. Mas, senhor presidente, foi muito doído para mim ter que me socorrer a outro poder para haver assegurado um direito que eu havia conquistado pelo voto de 12 vereadores presentes na sessão extraordinária, onde ocorreu a votação para a escolha dos membros das comissões permanentes, que me assegurava um mandato de 2 anos como presidente e membro da Comissão de Justiça. Jamais pretendia que um outro poder tivesse que chamar a atenção à nossa casa, dizendo: assim não se faz, dessa forma está errado. Legisladores, cumpra a lei e o regimento que os regem, façam a coisa direito, respeitem a instituição que os senhores foram escolhidos para representar o povo, representar pelo voto soberano a população. E Deus e todos aqui são testemunhas que eu lutei até as últimas forças nesta casa para demonstrar que eu estava sendo alvo de uma injustiça, de uma vergonhosa perseguição, que não havia motivo justo para me destituir da presidência da comissão e muito menos de membro, ao argumento de que eu havia faltado a 3 reuniões consecutivas no dia 19, 22 e 24 de abril, quando eu estava em viagem ao Peru para visitar minha filha, que estava fazendo um intercâmbio estudantil. Até, senhor presidente, fui alvo de piadas aqui nesta casa. Estava no Peru, tomando chá de coca, como se, foi o que foi dito aqui, vergonhosamente, como se não respeitassem as famílias de saquaremenses, que são alvos, que são, infelizmente, de doença, de drogas. Brincadeiras, que se faz sem respeitar as famílias dos saquaremenses que têm em seus filhos e seus membros doentes em drogas. O nosso presidente mesmo já falou aqui uma vez que foi dependente de drogas. Muitos senhores aqui do nosso município, inclusive políticos, estão sendo hoje rejeitados por uso de drogas. Então, brincar com isso, ainda mais nesta casa, senhor presidente, dói. Mas vamos seguir, senhor presidente. Fui ao Peru porque tinha feriado no dia 21 e 23 de abril.
e não iria ter sessão nessa casa, porque jamais eu faltei a jejum nessa casa, senhor presidente. Eu só fui porque era feriado 21 e 23 de abril, por isso que eu fui, porque não ia faltar as sessões desta casa. E justifiquei a minha ida neste plenário, dizendo inclusive que não havia necessidade de convocação de 3 sessões consecutivas da comissão, porque tinha no expediente da comissão apenas 2 projetos que haviam chegado à presidência da comissão naquele mesmo dia 16 e que tínhamos 10 dias para dar parecer, projetos sem nenhuma urgência. Instruí, senhor presidente, o mandado de segurança com um documento que prova cabalmente que no dia 16 de abril de 2015, apenas 2 estavam na Comissão de Legislação e Justiça e eu tinha recebido apenas o projeto 8 de 2015, recebido por mim no dia 16 de abril e devolvido no dia 29 de abril, e o veto ao projeto 3 de 2015, que recebi no mesmo dia 16 de abril e devolvi no dia 7 de abril. E como então surgiram os outros projetos que supostamente foram apreciados pelos outros membros da comissão naquelas fatídicas 3 reuniões extraordinárias? Outro documento que juntei para análise do magistrado demonstrou que todos os outros projetos já tinham saído da Comissão de Legislação e Justiça em 2014. Estava na presidência da Câmara, todos com pareceres de minha lavra. Além disso, senhor presidente, apontei mais 10 ilegalidades que foram praticadas para me destituir, senhor presidente. Apontei no mandado de segurança. A primeira dela, a ilegalidade da convocação das reuniões extraordinárias da comissão por membro, o que é atribuição exclusiva da presidência da Câmara. O senhor tem 2 minutos. Senhor presidente, estou marcando aqui. Eu tenho 11, são 15 minutos que eu tenho para falar. Tem 11 minutos aqui, ó. Tem 13. Ó, estou marcando aqui, ó. Liguei aqui meu... Tudo ó, bem. 11 minutos. Por lá. Então, senhor presidente, então, por isso que eu trouxe meu coisa para marcar. Nós não faz diferença, um minuto bom. ou outro. Estou marcando pelo meu relógio lá da Câmara. Tá bom, senhor presidente. Por isso que eu trouxe meu coisa para marcar aqui. Eu sabia que ia acontecer isso, senhor presidente. Não vou ler mais. Pode ler à vontade. Sensível a tudo isso, o Poder Judiciário resolveu acatar minhas alegações, senhor presidente, que são legítimas, e fez justiça, mesmo que ainda seja em caráter liminar, e me restituiu como membro e presidente da Comissão de Legislação e Justiça e redação final. É óbvio que eu não desejava que um outro poder nos chamasse a atenção, mandasse corrigir essa ilegalidade e essa perseguição. Tentei de todas as formas corrigir a ilegalidade aqui mesmo, mas não fui ouvido. E o pior, senhor presidente, continuei sendo odiosamente perseguido. A mim não restou alternativa, fui ao judiciário como última trincheira de defesa, porque vivemos em um Estado democrático de direito e todos nós temos que cumprir as leis. Senhor presidente, quero finalmente agradecer a solidariedade que recebi de muitas pessoas por causa desse episódio. Vou citar aqui uma instituição, a OAB, que alguns de seus membros foram solidários a mim, porque naquele dia fatídico tinha aqui pessoas da OAB fazendo uma palestra aqui, recebi o apoio de alguns advogados e de muitas pessoas da comunidade que me foram solidárias porque viram a perseguição que sofri. E é triste, senhor presidente, nós que fomos ungidos pela votação da população, representamos o povo de Saquarema, estarmos aqui, ao invés de estar lutando aqui pelos interesses do povo de Saquarema, por exemplo, de um hospital funcionando, de uma escola funcionando bem, estarmos aqui nos degladiando por questões políticas pequenas, senhor presidente. Essa casa tinha que estar aqui unida no sentido de buscar os interesses da população e não os interesses próprios dos seus membros, porque nós fomos eleitos para buscar
os interesses do povo e não os nossos próprios, senhor presidente. Muito obrigado e boa noite. Continua franqueada a palavra. Vou ver o dedinho de Bruno. Está franqueada a palavra. Aproveitar e agradecer a presença do nosso companheiro Zé Machado de Sampaio Correia. Obrigado, Zé Machado, pela presença. Agradecer a presença de Jorginho também, secretário de Agricultura. Ivan Melo, nosso amigo antigo. Adriano da Saúde. Obrigado pela presença dos senhores. Está franqueada a palavra. Essa florzinha apareceu. Tem que você mesmo, Bruno. Vai ter que você. Está franqueada a palavra. Pela ordem, o vereador Guilherme Pitiquim. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor presidente, Ramacarte, vereadora Taeta, vereadora Adriana, demais vereadores aqui presentes, a vocês que nos assistem aqui através da internet, uma boa noite. Venho aqui nessa tribuna, nessa noite, para poder falar um pouco sobre a audiência pública que nós tivemos ontem, para ser apresentado o relatório quadrimestral, o primeiro relatório quadrimestral da saúde. Tivemos aqui uma plateia até razoável, mas eu queria falar um pouquinho aqui também
que a gente sente muita falta nas audiências públicas da sociedade civil. A gente vê muito funcionário da prefeitura e pouca gente da sociedade civil. Porque quando a gente consegue unir governo e população, quem ganha é a cidade. Porque nós fazemos os avanços que nós achamos certo, mas talvez não sejam esses avanços que a população queira. Então é sempre importante ter representantes da população aqui, para que a gente possa estar ouvindo e sabendo onde melhorar. Então eu queria fazer esse apelo aqui, para que nas próximas reuniões a gente tenha mais moradores dos bairros aqui presentes, para a gente estar podendo ouvir e estar mesclando fazendo esse meio de campo entre população e governo, e cada vez levando melhorias para os moradores da nossa cidade. Queria aqui também parabenizar, em nome da secretária Ana Cristina, secretária de Saúde, e toda a sua equipe, pelo trabalho que vem fazendo à frente da saúde do nosso município. Nós estamos avançando muito na área da saúde, comparando a nossa saúde com a saúde no Brasil, se bem que eu não estou preocupado com os outros municípios, estou preocupado com Saquarema, mas eu tenho certeza que nós estamos um passo bem à frente dos outros municípios. Estamos caminhando para ter uma saúde cada vez melhor. E isso tem que ser valorizado, o trabalho da secretária Ana Cristina, que vem humanizando o atendimento na área da saúde. Então eu queria aqui deixar meus parabéns para toda a equipe da Secretaria de Saúde do município de Saquarema. Eram essas minhas palavras nessa noite. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Continua franqueada a palavra. Está franqueada a palavra. Continua franqueada a palavra. Continua franqueada a palavra. Não havendo mais nenhum orador na noite de hoje, vou dar como encerrada a sessão uma boa noite e até quinta-feira, se Deus quiser.